Começa. Já pode iniciar. Vitor? Bom, gente, mais uma vez aí, boa tarde a todos, né? A todos que estão participando. Eu estou vendo que o número ainda é um número que tende a crescer. A gente sabe que, principalmente aqui na região, e principalmente entre o universo de empresas aqui do Polo Industrial de Camaçari, as agendas estão assim ultra apertada. Essa coisa de home office, né, está nos impondo uma outra descoberta, que é trabalhar além da conta. E claro que isso está acontecendo com todo mundo. Aí estou vendo aí o Rafael, parabenizar mais uma vez aí pela apresentação, pela palestra dele. Nós tivemos a abertura com o Edu. Essa é a penúltima oportunidade de compartilhar com vocês um tema tão oportuno, né, nessa jornada de reeducação emocional, no ambiente das organizações. Isso é muito interessante, muito importante nesse momento, né? Sempre foi, mas agora ainda mais, porque a gente tem componentes adicionais aí para nos impor a lidar melhor, né, de maneira mais assertiva com as emoções, com o controle emocional, com a inteligência emocional, mas, sobretudo, como é que a gente pode fazer com que os nossos companheiros de equipes possam desenvolver também essa dimensão tão importante do ponto de vista pessoal e profissional. Então, essa palestra da Roberta, eu acho que desculpas da Renata, dispensa explicações, porque ela é autoexplicativa pelo próprio tema, né? Quer dizer, esse papel do líder vis-à-vis esse assunto dentro das organizações, face to face com os seus pares. Então, esse é o grande desafio de todas as organizações, independente do setor, seja no setor industrial, na área de serviços, enfim. Esse é um grande desafio e que nós temos como senha para desenvolver e nos habilitar e nos capacitar cada vez mais daqui para frente. Então, Renata vai nos dar essa oportunidade de compartilhar esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Estou vendo que mais pessoas já entraram. E aí a gente, mais uma vez, agradecer a parceria com a Ikigai nessa nova jornada, especialmente o Vitor, o Edu, né, que vai nos brindar aí no fechamento dessa jornada. E, claro, o Bertrand, eu não tenho visto nosso anjo da guarda, que é o aliás, nosso mentor espiritual, que é o França, deve estar por aí, ou está chegando. Mas, Bertrand, bom que você está com a gente também. Então, vou devolver a bola para vocês e um abraço a todos mais uma vez. Valeu, Érico, muito obrigado. Boa tarde a todos. Falando aqui da nossa ensolarada Bahia para fazer inveja aos paulistanos que estão com um pouquinho de frio, né? É um prazer receber vocês aqui nessa jornada de reeducação organizacional, mais um evento aí de grande parceria entre o COFIC e a Ikigai Brasil, aqui representada pelo nosso parceiro, tá? E também mentor aí o Vitor. Vitor, muito obrigado por essa força que você tem dado aí ao longo dessas semanas, realmente é algo incrível. Também não posso deixar de agradecer aí ao pessoal do COFIC pela força, pelo apoio, tá? Para que essa agenda fosse possível. Então, meu especial agradecimento aí para a Neisa, para o Érico, tá? Que sempre tem nos apoiado aí nessas realizações. Mas hoje, gente, conforme o Érico já adiantou, é uma abordagem bem interessante. Tá? Nós temos visto diversas perspectivas e tipos de abordagens de inteligências e tal, e por que não inteligência emocional? Tá? E como é o papel do líder dentro desse processo de desenvolver pessoas, que é algo realmente inerente ao papel do líder, tá? Mas dentro dessa perspectiva. E, para tanto, a gente tem o prazer de ter hoje a Renata Blanco. Muito obrigado pela sua participação, Renata. É um prazer tê-la conosco, que vai ver esse tema para a gente. Tá? Eu e o Vitor estaremos acompanhando aqui todo
os movimentos. Então, se tiverem pergunta, por favor, façam através do chat, a gente vai estar acompanhando e nos esforçando ao máximo aí para passar isso para você, Renata, de forma que a gente possa ajudá-la aí nessa intermediação no que for possível. Renata, a palavra é com você, tá? Um grande abraço, muito obrigado pela sua presença. Você está com o mute, está fechado o seu microfone. Pronto. Muito obrigada, Bertrand. Obrigada aí pelas boas-vindas, ao Érico também, a todos vocês que estão aqui. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Vamos juntos aí nessa jornada de compreender um pouco mais sobre o processo da inteligência emocional. Eu vou começar aqui a compartilhar os slides. Vocês me confirmem, por favor, se está compartilhando. Está carregando. Pronto. Ok. Prontinho, está no modo de apresentação, né? Tá sim, Renatinha. Pessoal, então vamos lá. Vamos compreender um pouco mais sobre como o líder pode desenvolver pessoas emocionalmente inteligentes, né? Falando um pouquinho aí da minha jornada, até que me credenciou para estar aqui, tratando sobre esse tema. Eu sou psicóloga clínica, educadora corporativa, embaixadora Ikigai e também facilitadora FIB, de Felicidade Interna Bruta. Eu atuo com o propósito de desenvolver pessoas de organizações propiciando felicidade no trabalho. E a inteligência emocional é um conjunto de habilidades, é uma competência fundamental no processo para a gente adquirir tanto performance quanto a felicidade, o bem-estar no ambiente organizacional. Então, eu sei que Rafa, né, trouxe aqui na semana passada, ele já falou um pouco sobre inteligência emocional. Só para a gente contextualizar, a gente pode dizer que a inteligência emocional ela é um conjunto de habilidades humanas que, na verdade, vai tornar possível, que é a forma como a gente gerencia nós mesmos e como é que a gente gerencia, como é que a gente lida com as nossas relações. Se a gente observar bem, eu gosto de fazer uma analogia da inteligência emocional com o guarda-chuva, né? A inteligência emocional ela é tão complexa, ela envolve tantas habilidades que vocês vão ver que ela influencia no nosso comportamento em vários aspectos aí, que vai impactar na forma como a gente se gerencia, ou seja, como a gente gerencia as nossas emoções, a nossa tomada de decisão, assim como a gente vai influenciar como a gente lida, estabelece as nossas relações, a qualidade das nossas interações. E é óbvio, né, que no ambiente organizacional isso tem um peso muito grande, né? Isso tem um impacto da forma como a gente vai trabalhar em equipe, da relação do líder com o liderado, a qualidade dessa relação entre líder e liderado, e também dos próprios profissionais entre eles. Né? Eu tenho feito, gente, na minha prática, no dia a dia, em treinamentos que eu realizo, corporativo, eu gosto de fazer uma atividade logo no início com as equipes, quando eu inicio o treinamento, que é fazer a seguinte pergunta: qual tem sido o seu maior desafio como líder em relação à gestão da sua equipe, quando eu estou fazendo os treinamentos com as lideranças, né? E aí eles registram cada um individualmente o seu maior desafio do momento, e depois a gente abre e compartilha, todos eles compartilham e eu registro cada um daquelas dificuldades, aqueles desafios que cada um dos líderes revelou ali. E aí eu peço para eles observarem, então, um montante de tudo que foi dito enquanto desafio. E quando a gente observa, mais de 95%, e isso não é um exagero, eu estou dizendo um número real, né? Mais de 95% dos desafios que as lideranças colocam, que elas manifestam, que elas têm no dia a dia, está associado à gestão de conflitos, à motivação
essa gestão voltada, que está relacionada à inteligência emocional, que tem a ver com os conflitos, tem a ver com a inteligência emocional no aspecto das pessoas e como que elas estão enfrentando desafios, da dificuldade delas, de repente, de assumir novos desafios e a própria qualidade da relação na equipe. Então, a gente sabe que a inteligência emocional nesse aspecto é algo crucial para que o líder também ele possa ter mais tempo, né, mais qualidade de tempo na dedicação, na sua atuação no dia a dia, em relação àquilo que é esperado dele, até mesmo na atuação estratégica, vamos falar assim. Então, se a gente desenvolver inteligência emocional, todos nós vamos ganhar, né, muito em termos de qualidade, de produtividade e de bem-estar. Vamos falar um pouquinho, vou falar rapidamente do nosso histórico em relação à inteligência emocional. Observem aí, gente, essas imagens. E aí eu vou convidar vocês para fazer um exercício, cada um me acompanhar aqui dentro da sua própria história de vida. O que a gente pode observar se a gente parar para analisar o que a gente vê, como é que as crianças são educadas e como que nós também fomos educados. A grande maioria de nós não foi educada, preparada, estimulada para conhecer as nossas emoções, para interagir com as nossas emoções. Até porque, há muito pouco tempo atrás, isso está mudando, né? Vem mudando, mas até muito pouco tempo atrás, falar sobre emoção era algo quase que proibido, era algo constrangedor, porque emoção foi passado para nós como sinal de fraqueza. Pessoas excessivamente, vamos dizer assim, racionais, tinham o costume de serem vistas como pessoas equilibradas, como pessoas mais emocionalmente inteligentes, mas a gente sabe que o processo de decisão de uma pessoa excessivamente racional é um processo de decisão que também tem furos, porque deixa de levar em consideração o impacto da decisão sobre as pessoas. Então, a gente passou a olhar a emoção como algo negativo, como algo que aponta a nossa fragilidade, que nos deixa vulnerável. Então, é muito mais cômodo e confortável a gente lidar com números, com fatos, sem a gente observar as nossas emoções. E se a gente observar aí no histórico, né? O que geralmente os pais, como é que os pais conduzem o processo de educação com as crianças, né? Eles não estimulam a criança a identificar o que ela está sentindo, quando ela está chorando, quando ela está emburrada, quando ela está fazendo birra. Por quê? O que você está sentindo? O que aconteceu? Então, nós vamos ficando, a gente vai crescendo sem esse repertório interno de condições para fazer a conexão entre o que aconteceu no ambiente, o que aquilo gerou em mim e como eu reagi. Porque dificilmente os pais ou os educadores, eles também fazem as crianças refletirem sobre a ação delas, os efeitos que aquelas ações tiveram para as outras pessoas, para o ambiente, e o que aquela ação tem conexão com aquilo que ela estava sentindo. Então, se uma criança, de repente, joga um brinquedo na cara, né, de um coleguinha, de outra pessoa, geralmente ela vai ser castigada, ela vai ser punida, os pais podem obrigar com que ela devolva, que ela peça desculpa, mas raramente alguém vai chegar perto dessa criança e vai dizer: por que você fez isso? Como é que você está se sentindo? Como é que você acha que seu colega está se sentindo com essa atitude que você fez? Então, eu estou dando exemplos porque a nossa origem, a origem de como a gente lida com as nossas emoções está lá atrás, no nosso histórico de vida, na forma como nós fomos educados, né? Então, como é que o ser humano ele vai crescendo aí? Então, vocês podem ver nesse histórico aí, nessa sequência. E a tendência é que quando a gente já adulto, se a gente no meio do nosso processo evolutivo, do nosso amadurecimento, a gente não parou para amadurecer, para observar esse aspecto, nós vamos chegar nas organizações, que é o que acontece muito imaturos emocionalmente. E como é que a gente pode perceber isso? Por exemplo, pela dificuldade de se praticar o feedback dentro das organizações ainda hoje. Ainda hoje, os líderes revelam que as pessoas tendem a levar o feedback corretivo para o aspecto pessoal.
que as pessoas ainda se sentem melindradas em falar para o outro algo que ela precisa melhorar ou evoluir. Ou seja, a própria prática de feedback, os líderes ainda hoje se omitem ou fazem feedback de uma forma inadequada, porque o próprio líder tem dificuldade, às vezes, de gerir a sua emoção na hora de praticar o feedback, como ele tem ainda dificuldade, receio do efeito que aquilo vai ter, porque a gente percebe que a grande maioria das pessoas tem essa imaturidade, né? A tendência é ou a pessoa engole aquele feedback, toma aquele feedback como uma verdade absoluta, sem parar para pensar, ou também ela se torna reativa, ela acaba reagindo e resistindo àquele feedback. Ou seja, todas as duas reações extremas se caracterizam como uma inteligência emocional pouco desenvolvida, onde as pessoas não fazem essa reflexão do que é isso que eu estou escutando que pode fazer sentido, o que isso fere a minha vaidade, o meu orgulho, me incomoda, mas que faz sentido, que de fato eu preciso desenvolver, que eu preciso aprimorar. Então, o que a gente percebe é que a grande maioria das pessoas, quando que elas chegam nas organizações, elas transferem para a organização uma responsabilidade de suprir as suas carências, de suprir as suas fragilidades emocionais. E esse é um dos pontos que impacta diretamente na gestão de pessoas, na gestão de equipes. Porque as pessoas esperam que a organização ela supra as suas necessidades. E aí é o papel do líder de apontar para as pessoas se aquela demanda, se aquela necessidade, se aquela frustração está coerente. E aí, gente, o grande meio para a gente desenvolver ou formar uma equipe mais emocionalmente inteligente é a comunicação e é claro que é o exemplo, a gente está cansado de saber o beabá, que o líder, o exemplo arrasta. Né? Se o próprio líder ele estiver adotando atitudes emocionalmente pouco inteligentes, ele não vai estar inspirando a sua equipe a amadurecer nesse sentido. Então, ele vai ter uma tendência a atuar como o Rafa trouxe na semana passada, ou em alguns momentos, ora uma comunicação mais agressiva, mais ofensiva, pouco empática, ora com uma comunicação mais passiva, aquele líder laissez-faire, né, que acaba adotando uma atitude passiva, sem pontuar algumas questões que são importantes para a equipe, e a equipe fica sem essa referência do que é uma comunicação assertiva, do que é uma atitude, uma decisão assertiva. Então, a assertividade, ela é, vamos dizer, o caminho do meio, ela é o caminho do equilíbrio. E quando a gente fala de inteligência emocional, é exatamente fazer a gestão dessas emoções e nem a atitude passiva, onde eu fico excessivamente empático ou preocupando com o receio, com o constrangimento, em como aquela pessoa vai se sentir e acabo não sendo claro, honesto em relação àquilo que precisa ser aprimorado, como aquilo também de reconhecer as qualidades da equipe. Então, percebam que o que são saídas, vamos dizer assim, que o líder pode começar a observar em relação à equipe. Primeiro, gente, para a gente fazer a gente desenvolver a nossa inteligência emocional, é super importante, o primeiro passo é que a gente comece a perceber mais as nossas emoções, que a gente seja capaz de identificar as nossas emoções, que é esse o gap que nós temos em relação ao nosso processo educativo. Não é à toa que Daniel Goleman aplicou, né, disse do termo o analfabetismo emocional. Em que consiste o analfabetismo emocional? Exatamente essa ausência de recursos para lidar com as emoções. Né? Eu não saber o que fazer e muito menos dar nome. Então, o primeiro passo é a gente precisa nomear as nossas emoções. Quando lá criança, se a gente, vamos pensar hoje a gente educando outras pessoas, seja a criança, seja o adulto, é ajudá-los a identificar o que você está sentindo. É raiva? É frustração? É alegria? É euforia? É ansiedade? É medo? É insegurança? Então, nesse processo mesmo que a gente está vivendo agora, da pandemia, de todo esse cenário de muita mudança, onde é natural que todos nós nos sintamos mais fragilizados, o primeiro passo para a gente se fortalecer
fortalecer não é negar as emoções. Aquilo que a gente nega, a gente vai ser pego de surpresa, porque a gente vai fingir que não está vendo, vai fingir que não existe, e mais cedo ou mais tarde aquela emoção vai se manifestar. Então, o primeiro passo é eu identificar que ela está presente, que as emoções estão ali e que elas estão influenciando a minha ação. Então, eu preciso dar nome para essas emoções, tá? E isso é muito importante para a gente seguir o próximo passo. E aí, Aristóteles, não é à toa que trouxe, né, esse pensamento: educar a mente sem educar o coração não é educação. Daí vem, né, o analfabetismo emocional. Como a gente não se educou, né, não fomos educados nesse sentido, mas tá, sempre é tempo. É antes tarde, né? Quanto antes melhor, mas nunca é tarde para a gente se educar emocionalmente e a gente poder ajudar os outros, ser uma ponte, um facilitador para que isso possa acontecer. Então, como é que se dá esse processo de aprendizagem emocional e social, gente? Primeiro passo, compreender e gerenciar as emoções, ou seja, tem a ver com isso que eu falei, de identificar, dar nome às emoções para poder gerenciar. Os objetivos que nós estabelecemos ao longo da vida, se a gente pensar do aspecto pessoal e também profissional, ele tem uma influência direta, as decisões que a gente toma, uma influência direta das nossas emoções. Se eu sou uma pessoa resiliente, otimista, se eu acredito que as coisas vão se encaminhar da melhor maneira possível, à medida que eu fizer a minha parte, eu tendo a definir objetivos mais otimistas, mais ousados. Se eu tenho uma baixa autoconfiança, se eu sou uma pessoa pessimista, se eu tenho uma tendência a ser desconfiado, mais desconfiar do que confiar, a tendência é que isso vai influenciar também nos objetivos que eu vou estabelecer. Demonstrar empatia, isso é o beabá da inteligência emocional. Então, gente, a empatia, que é aquele movimento de se colocar, que todo mundo fala, se colocar no lugar do outro, é mais do que isso. É se ver, é se reconhecer no outro. Porque para eu criar empatia, eu preciso olhar e reconhecer o outro, mas como ele é e não como eu sou, com base nos valores, na realidade dele e não na minha realidade. Então, quando a equipe, por exemplo, tem um conflito na equipe, eu preciso exercitar a minha empatia de olhar não como o olhar do líder, mas olhar como se eu estivesse lá no lugar do liderado. Por que aquilo está acontecendo? Por que aquilo está afetando as pessoas daquela forma? Por que elas estão se sentindo vulneráveis ou incomodadas, o que quer que seja? Estabelecer relações positivas, né? A forma como a gente se relaciona, a nossa habilidade social também é uma das habilidades que faz parte do guarda-chuva da inteligência emocional. Então, fazer a equipe observar como é que está a qualidade do vínculo entre eles. Eles estão estabelecendo vínculos positivos, a forma de interagir é positiva, é respeitosa, é cooperativa, tem empatia. Então, as relações positivas são aquelas que propiciam, onde prevaleça no nosso dia a dia, nas nossas interações, as emoções positivas ao invés das emoções negativas. Se nós estamos nos relacionando em qualquer tipo de relação e a gente observar que ao entrar em contato com essa pessoa, interagir com essa pessoa, predominam emoções negativas, significa que essa relação não está bacana, né? Então, eu preciso parar e identificar o que é que está acontecendo para tomar atitudes para que eu possa rever, reposicionar essa relação, se for o caso, o diálogo, né? Fazer uma gestão para que essas relações elas voltem a ser estabelecidas de uma forma respeitosa e positiva. E tomar decisões responsáveis. Então, a inteligência emocional também influencia diretamente na nossa capacidade de tomar decisão, e isso envolve razão e emoção. Engana-se quem acha que as melhores decisões são aquelas que são 100% ou predominantemente racionais. Nós precisamos ouvir o coração, levar em consideração as emoções, e a razão ela vai vir para apontar o plano, o como, o caminho. Mas a gente precisa levar em consideração as informações que vêm da emoção. Qual é o impacto? Se eu vou, por exemplo, comunicar algo relevante para a minha equipe, para eu planejar essa comunicação,
se eu vou compartilhar um plano de ação com a minha equipe. Antes disso, eu preciso parar, né? É importante que eu reflita qual é o impacto que isso provavelmente vai ter na minha equipe. Como é que eles vão se sentir? Atualmente, com todo esse processo que a gente está vivendo, seja trabalho em home office, seja voltando trabalho presencial, mas com todos esses riscos que nós temos aí, que as pessoas estão mais fragilizadas, se eu compartilhar isso, se eu colocar esse objetivo, como é que provavelmente as pessoas vão reagir? Como é que elas vão se sentir? Então, se você fizer essa pergunta e identificar que as pessoas provavelmente elas vão reagir de uma forma negativa, você vai ter condições de criar um plano, uma estratégia de como comunicar melhor isso para a equipe. Então, isso vai influenciar na sua estratégia. Pessoal, eu vou apresentar aqui agora para vocês um passo a passo, os pilares da inteligência emocional. E daqui a pouco eu vou abrir, porque vocês vão me ajudar, nós vamos montar aqui juntos algumas ações que podem ser feitas em cada um desses pilares para ser desenvolvido juntamente com a equipe, para poder fortalecer a inteligência emocional da equipe. E é claro que tudo que eu estou falando vale para todos nós, tanto líderes como liderados, né? Como eu disse, os líderes, não é à toa que nós estamos num momento, Érico até chamou a atenção disso na abertura, em relação a como esse tema é relevante, ele sempre foi. Nós sempre precisamos da inteligência emocional, ela sempre fez diferença na vida da gente. Mas, de um tempo para cá, e no novo mundo, assim, que é esse novo mundo que está se estabelecendo, ainda mais, porque a gente sabe que as competências socioemocionais, elas estão ganhando cada vez mais peso, mais valor, porque as nossas oportunidades, o nosso diferencial, a nossa capacidade de atuação, de agregar valor, não está muito mais na condição, na competência comportamental do que a técnica, do que a operacional. Né? É questão de tempo que nós sabemos que as máquinas ou a inteligência artificial vai substituir algumas das ações, das atividades humanas. E o que a máquina não substitui? Exatamente aquilo que se refere ao nosso diferencial, aquilo que nós temos de mais humano. Então, a inteligência emocional, ela influencia diretamente, ela perpassa por todas as nossas competências socioemocionais, comportamentais, a comunicação, o relacionamento, a liderança, a gestão de pessoas, a tomada de decisão. Então, tudo isso é influenciado pela inteligência emocional. Não é à toa que nós temos esse projeto de reeducação organizacional, da importância de reeducar, porque, gente, nós sabemos que, infelizmente, ou não infelizmente, nem infelizmente, simplesmente é assim. O ser humano, ele não tem a mesma agilidade, velocidade de mudança do que a tecnologia. A gente sabe disso. Nós somos muito mais lentos para a gente mudar o nosso padrão, os nossos hábitos. Então, a gente sabe que boa parte dos profissionais que estão na organização ainda estão atuando com o mindset antigo que prevalecia até um dia desse, né? O mindset atual, o novo paradigma, ele demanda que a gente seja reeducado, que a gente revisite o nosso modelo, os nossos valores em relação a essas competências. É necessário que a gente atualize a nossa forma de lidar com as emoções, de ver as emoções como nossas aliadas e não como nossas adversárias, que vão nos tornar mais frágeis, mais vulneráveis, que vai fazer com que as pessoas, de repente, questionem a minha liderança. Nós estamos num novo momento e a gente sabe que o que as pessoas almejam, as equipes almejam, é uma liderança cada vez mais próxima, uma liderança cada vez mais humana, que não queira se colocar no pedestal, distante, como o doutor que sabe tudo. Muito pelo contrário, é aquele líder que vai atuar como um facilitador. E esse é um dos objetivos dessa palestra aqui também, de clarear, de ajudar, de como vocês podem ser um facilitador para ajudar a equipe a desenvolver a inteligência emocional, para que as pessoas possam se tornar mais
inteligentes emocionalmente. Então, nós temos aí esses pilares que fazem parte da inteligência emocional. Primeiro, autoconsciência, em outras palavras, é ampliar a nossa consciência sobre nós mesmos, expandir a nossa consciência, e isso passa por a gente acessar as nossas emoções, perceber, entrar em contato com as nossas emoções. Autogestão ou autogerenciamento, que é o processo de eu fazer o gerenciamento dessas emoções, né? De eu regular essas emoções para tomar atitudes, ações adaptadas ao contexto. Porque você sabe, às vezes a gente está irado, com muita raiva, mas se eu estou no meu ambiente de trabalho, por exemplo, ou se eu estou numa reunião com líderes e liderados, por exemplo, eu não posso simplesmente falar um palavrão, xingar um palavrão, que eu adoraria fazer, porque o meu impulso ali dentro de mim, com a minha ira, seria mandar um palavrão naquela hora. Mas aí eu identifico, eu percebo a minha ira, eu reconheço que eu estou irado, isso por, claro, fração de milésimos de segundo, e aí eu posso dar um nome para aquela emoção, e daí eu posso me questionar por que eu estou irado. Já sei, é porque meu chefe fez aquela brincadeira tirando onda comigo, me ironizou, por exemplo, né? E aí, mas eu ao mesmo tempo, eu observo então o contexto, o ambiente que eu estou, e eu preciso adaptar a minha reação, eu preciso adaptar a minha ação, porque senão eu vou agir baseado no impulso, né? Posso ser ofensivo, agressivo, e vou prejudicar os meus objetivos que eu quero atingir, vou ter resultados, vou colher frutos negativos ao invés de frutos positivos. Então, a autogestão é esse autogerenciamento das emoções a partir do momento que eu identifiquei. Próximo passo, consciência social. Observem que os dois primeiros círculos aí, autoconsciência e autogestão, eles estão focados em mim, né? Eles estão baseados na minha relação, eu comigo mesmo. Aí agora eu vou passando para a relação e interação com o outro, porque quando a gente fala de consciência social, significa que eu passo a levar em consideração também o outro que interage comigo e não mais só as minhas emoções. Então, o que eu demando para desenvolver minha consciência social? Empatia e uma consciência sistêmica. O que é consciência sistêmica? É perceber que o que me afeta, que a minha ação afeta o outro, afeta o ambiente, e aquilo gera uma série de repercussões em cadeia. É como uma pedra que a gente joga no rio e dá aquelas ondas. Assim funciona a consciência sistêmica. Eu perceber que a minha ação, a minha emoção influencia na interação com o outro, a emoção dele influencia a minha, e a nossa interação influencia o sistema. É o famoso que dá em Chico, dá em Francisco, né? Saber, por isso também esse exercício aí da empatia. E o quarto pilar, a gestão de relacionamento ou o gerenciamento das relações. E isso tem um impacto também muito visível, né, no nosso ambiente organizacional, porque aí envolve o trabalho em equipe, envolve a capacidade de cooperação, envolve a capacidade de influenciar, de inspirar as pessoas, né, porque observem, gente, pense numa pessoa que você considera que tem um excelente relacionamento, um profissional que você admira, que você fala assim, o cara é carismático, o cara, todo mundo gosta dele, é um cara que na hora que ele fala, todo mundo para ouvir. Percebem que essas são habilidades que estão associadas à inteligência emocional. Uma pessoa carismática que conquista as pessoas significa que ela tem facilidade em interagir com perfis diferentes, com estilos diferentes. Significa que ela tem empatia, significa que ela se comunica de uma forma positiva, assertiva. Se todo mundo para escutar o que ele diz quando essa pessoa vai falar, então significa que ela tem uma capacidade de influência, de inspirar, né? Tem pessoas que falam assim, vamos esperar fulano chegar, vamos ver o que ele acha.
antes de tomar uma decisão, quer saber o que a pessoa pensa, como que ele vai se posicionar. Então, é uma pessoa que transita bem sobre universos diferentes, que tem a confiança das pessoas, porque se relaciona de uma forma positiva, né? Então, é uma pessoa que tem influência. Se tem influência, também tem liderança, né? Partindo do pressuposto que a liderança é a atitude e não o cargo. Então, esses são os 4 pilares da inteligência e desse processo de desenvolver inteligência emocional. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Eu vou pedir... Muito bom. Então, vamos lá. Nós vamos olhar agora pilar por pilar. Mas vocês vão me ajudar e eu vou aqui agora parar de projetar, porque eu quero ver um pouquinho mais da expressão de vocês. Vamos ver aqui como é que vocês acham que nós podemos, que ações como líder vocês podem sugerir para que a equipe possa fazer, as pessoas possam fazer para ampliar a consciência sobre si mesmo. O que vocês acham que pode... Gente, não se preocupem com certo e errado, hein? É o que fizer sentido para vocês. A autoconsciência está relacionada a eu me perceber, perceber as minhas emoções, me conhecer melhor. E aí, o que você pode sugerir para fortalecer esse pilar na sua equipe? Quem quiser falar, quem puder falar, pode desbloquear o microfone. Bom, Renata, por favor, Marco, pode falar. Eu acho que seria você ouvir o outro, parar para ouvir. E assim, porque quando você está num relacionamento com outras pessoas, com a sua equipe, né? Aí muitas vezes você fala com uma pessoa, com uma determinada pessoa, mas você também tem que dar oportunidade para ela conversar com você, para ela expor as coisas, não é? A visão dela para aquilo que muitas vezes é diferente da sua. E se você ficar só com a sua visão, você não vai fazer a coisa bem feita. Ô, Márcia, isso que você está falando é importantíssimo. Só que essa ação aí está um pouquinho mais para frente. Esse escutar o outro já é no exercício, no pilar da consciência social, da empatia. Nesse primeiro pilar aqui é a gente com a gente mesmo. Então, você acha que se ela escutar o outro vai ajudar a ampliar a consciência sobre ela? Ou é porque você está dizendo mais da consciência social mesmo? Não, eu acho que mesmo assim, mesmo você escutar o outro, já é um grande passo. Ok. Se o outro, por exemplo, estiver me dando um feedback sobre algo sobre mim, isso pode me ajudar na minha consciência. Sim, sim. Perfeito, correto. A prática do feedback, eu tomar conhecimento sobre como o outro me vê, amplia a minha visão sobre mim mesmo. E o autoconhecimento está diretamente relacionado à autoconsciência. Que outra ação, gente, podemos propor aí para desenvolver a autoconsciência? Oi, Renato, vou atropelar alguém aí. Oi, Érico. Bom, eu acho que você falou em algum momento aí da sua excelente palestra. Na verdade, o maior desafio que eu acho, do meu ponto de vista, é você se colocar no lugar do outro, na visão do outro. E fazer disso um exercício permanente, porque tanto o líder quanto o liderado são pessoas, e ambos falham nas suas expectativas, ou excedem nas suas expectativas, ou minimizam essas expectativas por razões que, às vezes, não ajudam nessa relação, nessa troca. Então, se a gente traz isso para dentro das organizações, na perspectiva de que tem que haver sempre um equilíbrio entre a dimensão técnica, tecnológica, ou de que ordem for, e a dimensão emocional, porque são componentes que têm que se completar, e você falou uma coisa que a gente não pode esquecer, ok, a máquina ela faz muita coisa que a gente não faz, numa velocidade que a gente não tem, mas a máquina não transmite emoções, até tentam fazer isso. Então, para mim, esse é o grande desafio, e ter isso como um exercício permanente, não pode ser, agora eu vou ser emocionalmente melhor do que fui até aqui, ou mais razoável, não.
é um exercício permanente. Isso não vale só para as organizações, isso vale para o nosso dia a dia, isso vale para dentro de casa. E se a gente traz isso para dentro das organizações, eu acho que a gente tende a conseguir uma relação de equilíbrio nessa interlocução com as pessoas e principalmente na relação com as pessoas. Perfeito, Érico. Você chamou a atenção para um ponto aí, que tudo que a gente está trazendo aqui é um exercício contínuo, constante. Gente, nós nunca estaremos prontos ou suficientemente desenvolvidos no aspecto, né, da inteligência emocional. Até porque a vida é muito dinâmica, os desafios vão chegando e nós vamos passando por situações novas, coisas que a gente ainda não vivenciou. Então, tudo isso faz com que seja necessário um exercício, um desenvolvimento contínuo, permanente, né? É uma atenção contínua. Não tem como eu falar assim, agora eu já cheguei no máximo do meu autoconhecimento, já me conheço 100%. Não existe isso, até porque nós nunca estamos prontos. Nós estamos sempre em aprontamento, né? Nós estamos sempre aprendendo e se desenvolvendo ao mesmo tempo. Então, não existe autoconhecimento 100%, assim como não existe inteligência emocional 100%, porque uma coisa está muito ligada à outra. Então, para a gente ajudar a nossa equipe, as pessoas a ampliar a autoconsciência, estimulando para que elas ampliem o seu autoconhecimento, para que elas observem as suas forças, as suas fraquezas, aquilo que elas têm de melhor para oferecer, para elas perceberem cada vez mais com o que elas se identificam, o que elas não se identificam, identificar os chamados gatilhos emocionais. O que são os gatilhos emocionais? São aquelas situações que deflagram, que disparam em nós determinadas emoções. Então, eu estou aqui numa boa, de repente, eu escuto um grito, alguém brigando ali, aquilo já dispara, meu coração já dispara, eu sou tomado já por uma emoção de medo, eu já fico com vontade de sair correndo, de fugir, porque eu tenho pavor de conflito. Ou seja, gatilho é todo e qualquer episódio, fato, que dispara determinadas emoções. Então, ampliar a autoconsciência da equipe, ajudar a equipe a ampliar a sua autoconsciência, é estimular neles o autoconhecimento, para que eles se observem cada vez mais, para que eles se percebam. A prática de feedback também é algo, como a Márcia falou, não só entre líder e liderado, como entre os liderados, que vai ajudando a ampliar essa consciência aí, tá? Vamos para o próximo pilar? Diga, Davi! Tudo bem? Tudo jóia. Só arrematar um pouco aí do que você falou, eu acho que o maior desafio nesse processo de autoconhecimento, e quando você fala nas relações entre times, entre grupos de trabalho, é despertar no outro e na gente mesmo a predisposição à mudança. Porque não adianta, eu acho, que nós identificarmos esses gatilhos, essas questões todas, se não houver o querer. E eu brinco quando eu falo isso com o meu time, a querência. A gente tem que ter a querência de mudar, a vontade de mudar. E essa vontade de mudar parte um pouco do que eu acho que a Márcia falou ali, né? Do ouvir e do interagir e tudo. Mas eu acho que o ponto focal aí, nessa transição do autoconhecimento é, primeiro, reconhecer que nós precisamos se autoconhecer e, segundo, quando na interação com o outro, dizer assim, será que você realmente se conhece? Você acha que aquela velha pergunta, né? O que é que você quer ser quando crescer? Quais são os caminhos? Onde a gente quer chegar? Okay. Vai para aquela caminhada lá do propósito individual. Acho que mais ou menos. Bacana. É esse olhar contínuo mesmo da busca de autoconhecimento, de se entender, se compreender cada vez mais. No processo de autogestão, gente, ou seja, primeiro eu identifico as minhas emoções, eu identifico o que é que se passa dentro de mim, para que eu possa, então, ser capaz de fazer a gestão dessas emoções. O que vocês acham que a gente pode fazer para gerenciar as emoções? O que são ações que ajudam a gente a gerenciar as nossas emoções? Raiva, medo, insegurança, euforia, ansiedade, alegria. O que a gente pode fazer para ter uma melhor gestão aí das emoções? Alguém tem alguma sugestão? Bom, Renata, eu diria
que humildade, para começar, seria interessante. Você não ter soberba, você não se sentir superior às outras pessoas que você quer dialogar, que você quer compartilhar uma atividade ou coisa assim. Bacana. Exato. A humildade é uma atitude essencial para a inteligência emocional, importantíssima. E para a gente poder fazer, buscar a nossa melhoria contínua, para a gente buscar adaptar a realidade, ao ter empatia com o outro, a gente precisa de humildade. E aí, uma ação de autogestão, gente, é a chamada autorregulação das emoções. Como é que a gente pode fazer a autorregulação das emoções? Sabe aquele velho ditado, aquela velha orientação, respire e conta até 10? Isso reflete uma ação simples de autogestão. Eu identifiquei a minha emoção, estou percebendo que aquela emoção ali, se eu não respirar, se eu não contar até 10, ela vai trazer resultados negativos, eu vou agir de uma forma equivocada. Então, atividades, exercícios de atividade de atenção plena, respiração consciente, a meditação, eu contar até 10, como eu falei, antes de eu tomar uma decisão, antes de eu falar algo, para eu perceber ali, regular. Por quê, gente? As nossas emoções, elas partem a gente recebe ali o input da amígdala, e é muito mais rápida do que conto até 10, eu estou dando tempo do cérebro, da informação chegar aqui na área frontal do meu cérebro, para ele mandar a informação e dizer assim, olha, calma, peraí, vamos pensar, melhor você fazer isso do que você fazer aquilo. Se eu não conto até 10, se eu não respiro, se eu ajo no impulso, eu vou agir movido, né? Eu vou ter uma ação muito mais instintiva. Então, por isso que é importante a gente parar, levanta, toma um cafezinho, toma uma água, conta, respira, para dar tempo do cérebro processar aquela informação, aquela emoção e indicar uma ação mais inteligente para você não agir no impulso. O próximo pilar... Renata. Oi. Renata, é o seguinte, eu participei do encontro de casais. Não, eu acho Marco que você Antônio. ia falar, né? Em discussão entre o casal, a sugestão era a seguinte: você enche a boca de água e enquanto você não se acalmar, você não fala nada. Você está com a boca cheia d'água, então você não vai falar nada. Isso só depois é que você vai começar a falar alguma coisa. Perfeito, é isso mesmo, Nogueira. Eu já vi essa dica e ela procede, né? É exatamente por isso aí, para você evitar os impulsos. Deixa eu falar um outro aspecto aqui super importante da liderança nesse processo da gestão das emoções. Perceba a performance mais baixa tem correlação com o desânimo, com o tédio, com a falta de empolgação. Se aí eu vou criando um interesse por determinada atividade, determinado evento, então eu vou aumentando o meu interesse, aquilo vai fazendo sentido. Concentrado, engajado numa determinada performance no nosso engajamento. Aqui essa correlação. Vou passar porque o nosso tempo vou correr aqui, gente. O próximo pilar é o de consciência social. O que envolve a consciência social? É a empatia, a visão sistêmica de eu perceber que minha ação impacta no outro e vice-versa. E aí, o que a gente pode orientar as nossas equipes aqui para ela estar atenta, para ela ampliar a consciência social? Escuta ativa, escutar o outro, evitando o julgamento. Nós vamos julgar, isso é humano, mas a questão é o que a gente faz com o nosso julgamento. Então, quando eu desenvolvo a escuta ativa, eu deixo o meu julgamento ali de stand-by
para escutar verdadeiramente e buscar acessar a realidade do outro. Então, a escuta ativa é uma forma da gente ampliar a nossa empatia e também perceber a relação cada vez mais causa e efeito. Como é que o resultado de um departamento ou a ação no departamento impacta no outro departamento? Como é que um colega, como ele age, impacta no outro colega? Então, é poder ampliar essa visão sistêmica. Também é por meio do feedback que a gente consegue ajudar a equipe a perceber melhor como é que eles estão interagindo e lidando com essa consciência social. E o próximo pilar, que é o das relações, gestão dos relacionamentos, como é que a gente pode ajudar a equipe a fazer a gestão dos relacionamentos aí? E o estimulando a equipe a trabalhar em equipe, a própria questão da cooperação, do pedir ajuda, de receber ajuda, ou seja, a troca, o praticar, o doar e o receber aí, estimular, gente, com que a equipe estabeleça vínculos para além necessariamente só das necessidades do trabalho. O que eu quero dizer é no sentido deles poderem criar uma afinidade genuína. A gente sabe que há alguns anos atrás, e tem algumas organizações que ainda têm essa cultura, de achar que se criar competição na própria equipe vai aumentar a performance. Cria uma competição entre departamentos ou dentro da própria equipe para poder produzir acreditando que vai gerar mais resultado. E a gente sabe que isso a curto prazo pode gerar algum resultado, mas isso não se sustenta, porque o ambiente começa a ficar hostil. E hoje já se sabe que a cooperação, o relacionamento em termos de rede, a cooperação, a empatia, ela cria condições, né, de uma performance muito melhor e muito mais sustentável do que a competição. Então, estimular as pessoas aí nessa troca. Outra coisa que às vezes as organizações fazem, por exemplo, organizações que fazem trabalhos voluntários, onde os colaboradores têm a opção de participar desse trabalho voluntário. Então, isso contribui para um melhor relacionamento entre as pessoas, estimular com que eles pratiquem feedback entre eles mesmos, tanto no sentido de elogiar, de reconhecer, quanto no sentido de orientação do que pode ser melhor, do que pode ser desenvolvido. Então, gente, esses são os pilares. E aí o passo a passo do líder na gestão desse processo do desenvolvimento da inteligência emocional inclui criar condições para motivação, porque a gente sabe que ninguém motiva ninguém, né? Mas o líder ele pode facilitar, criar condições para que o outro se sinta desperto em sua motivação, o apoio da escuta, da orientação, fazer a avaliação no sentido do perfil, da performance é importante para que o outro possa perceber, o liderado possa perceber qual tem sido o nível de alcance, de atingimento, de resultado, porque isso também alimenta a própria motivação e engajamento. Estabelecer um plano de desenvolvimento para as pessoas, dentro desse viés da inteligência emocional, e o próprio líder colocar em prática aquilo que ele orienta, aquilo que ele coloca no feedback, e colocar o plano de desenvolvimento em prática também, para que as pessoas possam se desenvolver. Vamos lá, pessoal. Abrir aí quem gostaria de colocar alguma pergunta, fazer alguma observação. Eu não acessei. Deixa eu ver se aqui no chat. Alguém falou aqui de treinamento. Treinamento, claro, é super importante. A gente sabe que ajuda muito e faz parte do processo de reeducação. Perguntas. Eu não estou vendo aqui nenhuma pergunta. Você recebeu alguma coisa aí, Vitor? Não, mas alguém acabou de abrir o microfone para falar. Fui eu, Manu. Oi, Manu, vamos lá. Então, não sobre autogestão, eu acho que um exercício muito legal de ser feito é você ter um caderno das emoções, onde você anota
isso me ajudou muito, assim. Onde você anota as suas reações, né? Tipo, aconteceu uma situação, quais são os gatilhos emocionais, né? O que aconteceu para você ter aquele tipo de reação? E aí você começa a se conhecer e achar outras maneiras de reagir àquilo, porque o cérebro ele é preguiçoso, né? A gente toma mais de 35 mil decisões diárias, então ele sempre encurta os caminhos. Então, se você tem esse autoconhecimento, se você exercita isso de, poxa, eu reagi dessa forma quando essa pessoa falou isso para mim. Isso não foi legal. Então, quando você entende isso, né, automaticamente você assimila aquilo que você tem que reagir de outra forma e você, acho que melhora, favorece muito esse relacionamento interpessoal, né? Acho que é um exercício muito fácil e muito bom. Perfeito, Manu, é isso mesmo. A gente precisa se observar e identificar os nossos padrões de comportamento para que o cérebro possa criar um novo padrão. Sim. Temos uma excelente pergunta aqui, viu, Renatinha? Da Janete Passos. Qual a Diga, diferença entre educação emocional e agilidade emocional? Repete porque falhou na hora que você estava falando. Qual a diferença entre educação emocional e agilidade emocional? Tá. Na verdade, agilidade emocional é um conceito que foi trazido, né, pela autora Susan. Ela até escreveu, esqueci o sobrenome dela agora, ela até tem um livro que fala dessa questão da agilidade emocional. E a agilidade emocional, ela pressupõe esse investimento de você, do autoconhecimento, principalmente da etapa da percepção, de você se perceber de uma forma tão aguçada que você consegue ganhar em agilidade na sua resposta. E a educação, ela pressupõe, né, ela envolve também a agilidade emocional, mas ela pressupõe todo esse processo de você compreender todas as etapas desse circuito, vamos dizer assim, emocional. E aí, quanto mais você, desse autoconhecimento, você investir na sua percepção, mais você ganha nessa agilidade da resposta e coerência, de respostas coerentes com o sistema, o ambiente que você está inserido. Mais alguma questão? Renata, pesquisei aqui no Google. Susan? David. Susan Davis, valeu. Obrigada, Vitor. Algum comentário? E aí? Não precisa nem ser pergunta, algum insight que você teve. Isso. Com o grupo, aumentar nossa inteligência coletiva, né? Gosto muito de trazer esse tema, sabe, Renata, que toda vez que a gente participa, a gente traz um insight, a gente traz uma pergunta, um comentário, a gente contribui para que a nossa inteligência coletiva aqui desse grupo seja potencializado, né? Então, se a gente tiver algum comentário... Porque não é só pergunta, às vezes até compartilhar um desafio que já vivenciou, né? Alguma experiência que vai agregar para nós aqui. Sabe, Vitor, Renato, eu fico me segurando aqui porque esses temas me encantam e eu sou fã da Renata, aí eu tenho que me conter para não ficar tietando ela aqui, né? Mas fiz um trabalho recentemente com ela com relação com o PDL, né, que é um programa de desenvolvimento de líderes. E fruto disso eu tive várias reflexões, me tornei uma pessoa melhor. Pelo menos eu acredito que sim, né? Essa foi a ideia. Mas assim, quando a gente fala de liderança, é muito da visão de conceito de liderança. E eu tive refletindo com isso, e até eu participei do primeiro evento, eu conheci algumas pessoas aqui, que a liderança é uma questão muito interessante, porque às vezes a pessoa se auto-intitula um líder, mas um líder, na verdade, é como as pessoas enxergam você. E aí você traça paralelos para a natureza, né? O lobo, o que puxa, o que vai baixando a neve para que os outros... Ele lidera, ele vai na frente, os outros se inspiram nele. Então, eu comecei a refletir que assim, tem que existir um termômetro de liderança. O termômetro de liderança é quantas pessoas gostariam de ser como você? Se você conseguir identificar isso, é um sinal que você está no caminho certo. E eu ouvi há pouco tempo um depoimento de uma colega que ele falou assim, rapaz, cara, na hora eu não tive como te ligar, eu não tive como saber o que você faria. E ela falou, e aí teve a conversa. E eu fiquei assim, poxa, eu fiquei feliz depois comigo mesmo, assim, pô, pelo menos ela lembrou que eu poderia ter ajudado ela naquele momento. E esses são pequenos indicativos que a gente precisa também se autoavaliar, né? Se o nosso caminho está sendo certo. Então, às vezes
observa assim, não, mas eu sou o líder aqui do time, eu sou o líder, e o líder se comportando como chefe, né? A palavra chefe foi até taxada aí de pejorativo e tudo, né? Assim, o cara é chefe, não é líder não é chefe, aquela coisa toda. Mas o fato é que a liderança é uma reflexão que está muito comigo, que é muito forte. A liderança é algo que as pessoas reconhecem em você, assim como as suas qualidades. Não é qual é a qualidade que você tem, é como as pessoas enxergam você. E isso entra um pouco também em contradição, assim, não, mas eu não me importo com o que as pessoas pensam de mim. Não é bem assim, cara. Mas quando pensam bem, quando você é uma referência, quando você se esforça para ser uma referência, você levando uma palavra amiga, e aí eu já estou fazendo gancho lá com aquela questão do autoconhecimento, né? Porque isso é um exercício de autoconhecimento. Como é que a pessoa que eu quero ser está sendo? Porque senão a gente perde a mão, Renata, Vitor. A gente perde a mão de... Será que eu estou no caminho certo? É o auto-feedback, sabe? É o se conhecer, é um pouco disso. Então, eu convivo muito com algumas expressões assim, não, mas os líderes, os líderes não, as pessoas que estão à frente das equipes, mas daí a ser um líder é algo um pouco mais sutil, algo um pouco mais de emoção, assim, sabe? Eu falo isso até me emociono, porque é um negócio que mexe, sabe? Você ser reconhecido como líder é um troféu, cara. É porque a comunidade olha em você uma pessoa diferente. Isso é o grande prêmio do trabalho, eu acho. Espetáculo. Bacana, Davi. E aí o seguinte, vocês podem perceber pelo conceito de inteligência emocional, pelos pilares ali, que o pilar de gestão de relacionamento, ele é um pilar que diz a nossa capacidade de influenciar. Ou seja, a liderança está ligada, tem uma conexão direta com essa inteligência emocional, né? Quando você inspira pessoas, está ligado diretamente à inteligência emocional aí. É isso aí. Perfeito, galera. Alguém quer mais contribuir? Vamos. Vitor, eu vou só deixar um prazer de casa. Perfeito, por favor. Na verdade, partindo aqui do que a gente viu, do que a gente compartilhou aqui, como a gente falou, a gente está sempre nesse processo de desenvolvimento e autoconhecimento contínuo. E Davi até colocou aí uma pergunta bacana, que é quem eu quero me tornar? Né? Então, quem é o líder que eu quero me tornar? Eu já sou líder, eu já sou uma referência, mas qual é o meu ponto de chegada, o meu ideal, onde que eu quero perseguir? E considerando isso, para você como líder se tornar um facilitador de inteligência emocional para as pessoas que trabalham com você, o que você identifica que são ações que você ainda pode fazer para se desenvolver mais? Nesse sentido de fortalecer a sua inteligência emocional e ajudar o outro também a desenvolver inteligência emocional. Então, identifique, vou deixar aí para vocês refletirem, dentro dos 4 pilares que a gente trouxe, o que são ações que você se propõe a fazer, que você acredita que você também ainda precisa aprender ou se fortalecer para ajudar a sua equipe também a desenvolver a inteligência emocional. Ok? E aí, deixar essa frase dessa CEO super inspiradora, Frances Hesselbein: o líder do próximo milênio não será aquele que aprende as lições de como fazer, com fileiras de procedimentos e ferramentas que se dissolvem nas estrondosas mudanças à frente. O líder de hoje e do futuro será focado em como ser, como desenvolver qualidades, caráter, mentalidade, valores, princípios e coragem. Muitíssimo obrigada, gente. Gratidão aí pela participação, pela presença de vocês. Parabéns pela apresentação, Rê. Obrigado, viu, pela experiência que você compartilhou com a gente. Muito legal. Valeu, Rafa. Obrigada. Parabéns, Renata. Gostei muito, viu? Que bom. Valeu, obrigada. Parabéns aí, excelente a sua apresentação. Mais do que isso, foi um momento, o grupo seleto, mas um momento muito importante de troca, de reflexão sobre temas, sobre atitudes, sobre oportunidades que são tão relevantes dentro da organização, não só dentro das organizações, como no nosso dia a dia, como eu falei antes. Então, muito bacana. Eu espero que a gente possa ter uma outra oportunidade de estar junto com vocês, com você, principalmente, com outras pessoas de empresas, que eu vi que a participação aqui está um pouco limitada, mas bacana. Eu acho que é um tema que a gente tem que estar provocando permanentemente
E eu acho que o grande desafio é quebrar essa ideia de que tudo é muito óbvio. Não é, não. Tudo é muito desafiante, é permanente e é crítico quando a gente não enxerga pelo lado que deve ser. Exatamente dessa troca, de olhar o outro e de caminhar junto o tempo todo, né? Isso que o Davi falou é muito importante. Então, liderança, por mais que seja um troféu, não pode ser visto como isso. Tem que ser visto como oportunidade de fazer com que as pessoas cresçam, tá? Se alguém tem esse dom de proporcionar isso, aí sim, é o que o Davi falou, esse precisa ter um troféu sempre. Então, obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de estar com a gente. Espero que a gente possa nos encontrar de novo. Valeu, Érico. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Então, pessoal, estamos chegando ao fim. Gostaria de agradecer a presença de todos. A palestra ficará gravada. A da semana que vem, né, como eu falei no último encontro, vai ser um conteúdo extremamente novo que o Edu está produzindo, então ela não ficará gravada. Vou compartilhar até amanhã o link com todos, né, todos os inscritos. E eu também vou compartilhar com vocês um formulário aqui no Google Forms, pelo chat aqui do Zoom, para que vocês possam responder e a gente entender como é que vocês estão em relação a esse nível, né, de reeducação comportamental e emocional. É uma pesquisa que estamos fazendo em todos os eventos, que a nossa intenção é gerar mais clareza para esse momento, e com mais clareza, mais ação, e com mais ação, mais resultados. Só agradecer aí o Érico, que está à frente do COFIC, a Neisa, Bertrand, né, que é o nosso grande irmão, o Luiz França, que são pessoas, né, que contribuem significativamente para que momentos como esse aconteçam. Agradecer a Renatinha pela sua palestra nota 11, tá? Acho que nem dá para dar nota 11, mas já estou dando aqui. Foi sensacional, é muito raro. A gente não acha esse conteúdo na internet, a gente não acha esse conteúdo em qualquer tipo de palestra. Sua palestra é realmente de alto nível. Agradecer, viu, Renata, por todo o seu talento, por todo o seu Ikigai, né, seu propósito colocado aqui no COFIC. E vamos nessa, vamos nessa. Esse aqui é um movimento, né, de reeducação que a gente realmente entende que as pessoas precisam potencializar seus comportamentos para que os comportamentos gerem resultados para todos, né, de forma ética, de forma justa e de forma sábia também. Só agradecer a todos vocês e semana que vem, no dia 2 de setembro, às 15 horas, vamos iniciar a última palestra da jornada de reeducação emocional, de reeducação organizacional, perdão, com o CEO da Ikigai Brasil, Eduardo Almeida, que está trazendo conteúdo muito bom também. Tá bom? Agradecer a todos. Vitor, muitíssimo obrigada. Agradecer a todos os meus parceiros do Ikigai, Edu, você, Rafa, que tem aqui presente. Não sei se tem mais alguém. Mais uma vez, muitíssimo obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Gratidão pela participação. Maravilha. Vamos. E colocar em prática, viu, pessoal? Transformar esse conhecimento em sabedoria. É para isso que estamos aqui. Fazer isso aí. Que a Renatinha passou e gerar valor aí para a gente e para as pessoas que estão à nossa volta também. Vou encerrando aqui a sala, pessoal. Excelente tarde. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.